Eu declaro que essa semana já vai ser uma semana diferente das semanas que passaram até aqui. Eu declaro que essa semana muitas coisas que estavam travadas começaram a fluir. Eu declaro que essa semana nós agiremos diferente. Vamos mudar, né? Tirar do nós e vamos trazer pro eu. Eu declaro que essa semana eu farei diferente de coisas que talvez eu poderia ter melhorado e não melhorei. Continue declarando. Eu declaro que essa semana eu vou sair do comum para o extraordinário. Eu declaro que essa semana nós viveremos aquilo que nós não vivemos até aqui. Vamos trazer pro eu de novo. Eu tenho mania de falar no nós. Eu declaro que essa semana eu viverei o melhor da vida, o melhor da terra. Eu declaro que essa semana eu tomarei decisões sábias. Eu não procrastinarei em coisas que eu sei que precisam ser feitas. O que mais a gente pode declarar para essa semana? Vamos chegar com o pé na porta? Vamos começar a segunda-feira diferente? Bora fazer acontecer? Eu já vou até anunciar o tema de hoje enquanto eu colo aqui, para não precisar ficar fazendo live no canal errado. Vamos lá. O que mais a gente precisa declarar? O que mais você pode declarar para a sua semana? Eu não sei se você sabe disso, mas o poder daquilo que você vai viver está naquilo que você fala. Crie, por isso falei. Então começa a me falar um pouco mais aqui. Escreve aqui o que você declara, o que você tem declarado. O poder da vida e da morte está na língua. Aquilo que você fala determina o que você vive. Então se você vive falando, não dá, não tem como, não sei, eu tenho medo, é difícil, é desconfortável, cara, olha o que você vai viver. Então eu quero começar a semana já te fazendo pensar um pouco sobre isso. Se você fosse viver hoje, fruto das palavras que você declarou ontem ou na última semana, o que você viveria? Só para você, eu quero trazer vocês para o agora. Vamos embora. Aproveitar que está frio e vamos começar aquecendo a mente um pouquinho. Deixa eu tomar meu café, porque é a hora. E sobre o assunto de hoje, sinais de que está chegando um novo tempo em sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque a vida ela dá sinais o tempo todo. Tem gente que fala assim, Deus não fala comigo. Cara, Deus fala com todo mundo o tempo todo. O problema é que às vezes a gente está distraído demais para poder perceber, analisar. Ou a gente deixa a nuvem se mover, como a Dani sempre fala comigo. A Dani declarou aqui, eu declaro uma semana de decisões e resultados acima da média. Cara, é muito bom ouvir isso. Sabe por quê? Porque são as nossas decisões e não as nossas desculpas que determinam o resultado que nós teremos. Porque a mesma chuva que faz muita gente não sair de casa faz outros saírem. O mesmo frio que paralisa uns acelera outros. Uma coisa que eu admiro muito, de verdade, isso eu ainda não consegui, é a galera que 4 horas da manhã já tá na rua correndo. Cara, olha a frequência. Eu posso ficar dentro de casa às 4 da manhã e vai ter gente que vai sair. Uma das coisas que eu admiro muito no Ayrton Senna é que ele fala que enquanto tem pessoas dando desculpas, tem outros entregando resultados. Por que eu tô querendo dizer com isso? Porque enquanto talvez muitas vezes você está dando desculpa para não fazer o que tem que ser feito, eu vou pegar uma parte e vou falar sobre isso, vai ter gente que vai fazer e vai viver. Então, prepare-se para ver pessoas menos qualificadas do que você, vivendo a vida que você gostaria simplesmente porque elas agiram e você não. Porque elas fizeram e você não fez. Porque elas quiseram tanto que foram além das palavras. E talvez você quis tanto que se encheu de desculpas. Quem quer dar um jeito, gente? Quando não tem mais jeito, quando não tem saída, quando a chapa esquenta, quando a vida está de cabeça para baixo, existem pessoas que vão se posicionar como heróis, existem aqueles que vão se posicionar como vítimas. Quem é você nesse jogo da mente? Quem é você nisso daqui? O que a sua mente te impulsiona? Tô vendo a Rafa comentou aqui. Faça dessa semana a melhor semana da sua vida. Declare. Quem tá entrando agora, eu comecei a declarar. Falei, cara, essa semana vai ser diferente. Declara resultados que você não esperava. Declare contratos que talvez você não sonhou e veio até você. Porque tá escrito, cara, que as coisas boas vão nos perseguir, vão nos alcançar. É você quem tem que parar de ir atrás, de ficar se importando demais com quem não tá nem aí. Tem gente que gosta do lugar de vítima. Gosta de ser o coitadinho. Gosta da situação de não dá, não tem como, é difícil. E, cara, se você for colocar sua energia nisso, talvez você só vai perder tempo. Porque é confortável para elas essa situação. É legal estar no centro das atenções com todo mundo tendo peninha. Então você precisa desse tipo de discernimento. Para onde você está indo? O que você quer? Como você quer? O que você está fazendo? Porque tem um monte de gente dizendo que esse vai ser o melhor ano da sua vida. Tem gente que disse, esse é o melhor ano da minha vida. E quando chegou o 1º de janeiro já não fez mais nada. Só disse. Só que tem gente que disse que é o melhor ano da vida e dia 1º de janeiro tomou decisão,
Na semana seguinte, pediu demissão daquele lugar onde que não era valorizado e parou de ficar dependendo de aumento de chefe para poder empreender. Quando tudo estava dando errado, elas prosseguiram. Quando todo mundo falou que não dava, elas acreditaram. E é por isso que hoje em dia elas estão vivendo. Um vencedor nada mais é do que uma pessoa comum que não desistiu. Quem está anotando aí já pode pegar essas chaves. Sabe, eu estou vendo a Rafa falando, estou vivendo o melhor ano da minha vida. E é muito bom fazer parte disso, sabe? Uma coisa que eu amo é ver pessoas vivendo aquilo que elas acharam que não dava um dia. E aí, trazendo para a live de hoje, deixa eu só tomar um café, que senão eu começo a falar. Você já enviou esse aviãozinho para alguém? Você está me ajudando com as curtidas aqui? Eu faço live, quem tá aqui pela primeira vez, eu faço live toda segunda, live aqui, no Instagram, toda segunda às 8h40 da manhã. E no YouTube? No YouTube tá subindo vídeo às 8h40 da noite. E eu tenho um grupo do WhatsApp gratuito, é VIP, é silencioso, ninguém enche aquele grupo de informações, mas toda terça-feira desse mês, às 9 da noite, eu também estou dando mentoria. Eu e meu time falando sobre um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura. Muito bem-vinda, tá? GG Pires, qual é o seu nome? Fala pra mim, eu quero te conhecer, sabe? É Gabriela? Fala pra mim, eu quero conhecer. Deixa eu tomar o café e deixa eu ir acelerando aos pouquinhos. Pessoal, é isso aí, ó. Gisele, seja bem-vinda, Gisele. Cadê meu time? O que meu time faz? O que minha equipe faz? O que quem soma comigo faz? Quando eu falo de ser acima da média, é saído como ex-aluna do CTB, então você já está preparada. Então agora eu fiquei mais à vontade. Não vou pegar mais leve. Tô brincando. Vamos para cima, gente. Ó, trazendo o assunto de hoje. De onde nasceu, Will? De onde você falou isso daqui? Fica com a gente, entra no grupo. Quem quiser entrar no grupo, sinaliza, tá? Quem não tá no meu grupo, sinaliza. O meu time vai entrar em contato com vocês, manda. Se ninguém mandar, você manda no direct. E vamos embora. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui. É o tipo de coisa que eu falo na mentoria fechada. Mas eu quero compartilhar com vocês. Cara, antes de eu mudar pra São Paulo, teve um dia que eu tava dando uma mentoria em grupo para um grupo dos Estados Unidos. Um grupo de líderes americanos. Graças a Deus, Deus abre bastante a porta pra mim, né? Bastante misericordioso comigo. E tem hora que eu fico pensando, eu falei, cara, eu lembro da infância. Eu lembro que do lado da casa que eu morava tinha uma vala, um valão, não sei onde que chama aí, onde vocês moram. E de vez em quando eu tentava pular e não dava, eu tinha a perna curta, caía, ficava todo sujo. E minha mãe reclamava pra caramba. E por que eu tô falando isso? Hoje em dia, quando eu vejo dar mentoria para líderes fora do Brasil, eu tenho um contrato com empresas fora do Brasil, eu cuido da equipe, falando de mental, de desenvolvimento. E eu falo, o que mudou? O que fez isso acontecer? O que me trouxe para São Paulo? Decisões. Principalmente decisões difíceis. Decisões onde eu tinha medo. Decisões onde dava frio na barriga. Mas por que eu tomava essas decisões? Porque uma coisa que eu aprendi nesse caminho, é o que eu vou ensinar para vocês hoje, é os sinais que a vida dá sobre a próxima fase sempre. A vida sempre dá sinais sobre a próxima fase. Deus, ele fala o tempo todo. Will, eu não acredito em Deus. Tudo bem, eu também não acreditava. O universo fala o tempo todo. E você precisa aprender a ler o que você não está vendo. Isso é um sinal, para quem está anotando, tá? Aprenda a ler o que você não está vendo. Depois, quem quiser as anotações, me manda, faz um mapa mental, posta, me marca, não tem problema, eu gosto disso. Aprenda a ler o invisível. Tem um livro chamado A Arte de Ler o Invisível. Por quê? Porque o invisível, ele sempre vai dar sinais antes de algo novo se tornar visível. Isso que eu estou falando para vocês, eu falo com total propriedade. Aí entra da onde nasceu a ideia da live de hoje. Eu terminei de dar a mentoria, e quando eu terminei de dar a mentoria, eu não me pergunte por quê. De verdade, assim, foi... Tchau, gente. Pum, desliguei. Quando eu desliguei, eu olhei para um sofá que tinha lá em casa, no Rio, quando eu morava no Rio. Eu olhei para o sofá e eu me senti incomodado com o sofá. Não me pergunte por quê. Cara, sofá bom, eu que quase não sentava nele. E eu olhei pro sofá e eu falei, eu vou dar esse sofá. Alguns de vocês já sabem dessa história. E eu falei, vou falar com a Graça, porque senão a Graça vai me matar. Eu falei, Graça, deu um tempinho, ela passou, eu falei,
sei porque eu falei sobre desapego, se eu não me engano, nessa mentoria. Não sei se a Rafa lembra, a Rafa tava. E aí eu falei, vou dar esse sofá. De repente, a Graça falou, não sei, deixa eu pensar. No dia seguinte, a Graça falou assim, já que você vai dar o sofá, pega esse armário e dá ele também. Sofá bom, armário bom. Só que eu falei com ela, cara, eu não tenho ideia de quando eu vou comprar um sofá novo. Eu preciso me programar. Ela falou assim, não, tá tudo bem. Se você quiser dar o sofá, você dá, mas dá o armário também. Eu falei, cara, ela é pior do que eu, ela é mais doida do que eu. Ela acredita tanto nas coisas que eu faço que de vez em quando, até eu duvidando, ela tá acreditando. E tá tudo bem, isso foi com o tempo, né? Porque, não sei se você sabe disso, eu larguei emprego na melhor fase. Não tô falando de sair porque eu tava sendo perseguido, eu tô falando de sair na melhor fase. Sair bem, sair por cima. Para quem tá anotando um conselho, vai tomar decisões, aprenda a sair na melhor fase. Aprenda a sair ganhando o jogo. Sabe? Essa é a melhor coisa que você faz. Prepare tudo para você sair do cenário. Quem está insatisfeito com o emprego, entrega seu melhor resultado e sai. Não sei se vocês sabem disso, mas no Japão, uma das formas de protesto, quando os profissionais querem fazer greve e protestar, eles não param de trabalhar. Eles entregam o resultado além. E depois que eles entregam o resultado além, eles voltam para o resultado anterior. Então, traga esse hábito para sua vida. Quer parar de fazer alguma coisa? Pare na melhor fase. Quero parar de ler esse livro. Pare quando terminar. Começou, termina. Crie esse hábito. Bota sua mente para trabalhar para isso. Isso vai te ajudar a acelerar seus resultados. Mas voltando para o sofá. E aí eu procurei um senhor. Não sabia para quem eu ia dar o sofá. Andando na rua, de repente eu vi um senhor num bar, lá no condomínio que eu morava, que tinha um bar dentro. E eu falei, deixa eu tirar uma dúvida, o senhor quer um sofá? E aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, já tem até espaço lá em casa. Eu acabei de dar um. Eu falei, olha isso. Por que eu tô falando isso para vocês? Só para vocês verem como é que algumas coisas se conectam. Sabe? Se você tem mania de errar muito, talvez você erra no tempo, erra no time. Ou você toma decisões depois, ou você toma decisões antes. Por que, Will, que você tá me falando isso? Porque a bênção fora de hora é uma maldição. Às vezes você quer muito alguma coisa, mas se você se endivida muito para poder conquistar aquilo dali, é uma maldição, não é uma benção. Vou dar um exemplo. Às vezes você quer comprar uma casa. Seu sonho é ter sua casa própria. E aí você, na sede de ter uma casa própria, poder ter um carro, você pega e compra de uma forma que você vai pagar muito mais caro, em mais tempo. E quando você vai ver, você está preso a um emprego que você não gosta porque você não esperou o tempo certo. Então, se você esperasse, as coisas se encaixariam. Quando tem que ser, as coisas se encaixam, gente. Para com essa ideia de que vai dar certo com tudo dando errado o tempo todo e você está achando que não vai dar certo. Talvez isso seja teimosia. Aprenda a perceber os sinais. Porque até para dar certo, eu tenho o tempo certo de tomar decisões, o tempo certo das coisas se encaixarem, o tempo certo de você dizer sim, o tempo certo de você dizer não. Então, quando você tenta antecipar as coisas de uma forma desorganizada, vai dar errado. Em algum momento dá errado. Por quê? Porque você está agindo segundo a sua palavra, não segundo os sinais que estão acontecendo. Só para você trazer, e eu vou voltar para a história. Cara, eu não vim morar em São Paulo do nada. Eu venho para São Paulo direto desde 2018, desde 2019. O primeiro ano foi ir para Vila Velha. Foi desde 2019. Eu tenho proposta de vir morar em São Paulo desde 2012. Só que aí, agora, as coisas foram acontecendo de tal maneira que foram se encaixando. E conforme vieram se encaixando, eu vim, tanto é que eu tenho falado isso com alguns amigos. Will, como é que está sendo a adaptação em São Paulo? Parece que eu morei aqui a vida toda. Aprenda a observar os sinais. E aí eu procurei esse senhor e ele falou que ia ir buscar o sofá e o armário. Só que ele sumiu. Sumiu assim, ele marcou comigo num dia, ficou uns 3 dias sem encontrar o cara. Nem no bar eu encontrava o cara. Aí uns terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias depois eu vindo pra casa, ele tá sentado no mesmo lugar de sempre. Eu falei, você não ia lá buscar o negócio? Eu já sentia que aquele sofá não era mais meu. Eu sentia aquilo. E tem gente que talvez o emprego está sinalizando que algo já não é mais seu há muito tempo e você está preso a isso. Sabe, você está se agarrando a algumas coisas. E como é que o novo vai vir se você não larga aquilo que está na sua mão? Não, eu quero viver o melhor da terra. Só que, cara, sua mão está ocupada demais. A hora que você começar a desapegar, começa a liberar espaço para ver. Espiritualmente falando, primeiro você libera, depois as coisas acontecem. Will me prova isso.
Disse Deus, haja luz e houve luz. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Por que não houve luz depois? Porque primeiro ele precisava liberar a palavra. O problema é que você libera a palavra errado no tempo errado e quer viver aquilo que dá certo. Você vive falando que não dá, que é difícil, que não é para você e quer viver o melhor da terra. Você abre a boca para falar mais da sua limitação do que do seu potencial. Você demonstra mais com palavras aquilo que não dá do que aquilo que dá. Você fala pouco dos seus sonhos e fala bastante dos outros, da vida dos outros. É por isso que a sua vida não rompe. Por quê? Porque você libera antes do tempo a palavra errada. E o que traz, para a gente trazer alguma coisa à existência, é uma combinação. Você libera a coisa certa no tempo certo, as coisas se encaixam e quando vai ver acontece. Não é por acaso, é intencionalidade, só que você às vezes não sabe se é intencional. E por que o tempo novo não chega? Porque você traz para o agora algo que não era para trazer, força algumas coisas a acontecerem no tempo errado e quer que dê certo, quer que Deus abençoe. Deus ele não vai quebrar um princípio dele, criado por ele para abençoar alguém. Você precisa entender o que você está liberando. Só para você ter ideia. E o cara tava no bar. Eu falei, irmão, as paradas lá em casa, cara, aquilo já não é mais meu, é seu. Vamos lá, vamos buscar aquilo lá. E ele falou isso pra mim. E ele falou assim, tá bom, vou lá. Aí rápido, ele, cara, assim, questão de 20 minutos, ele arrumou alguma coisa pra poder ir lá pegar. Pegou, eu fiquei olhando da janela, ele levando o sofá, o armário, e pensando assim, meu Deus do céu, agora eu preciso comprar outro. Como que eu vou fazer? Eu trabalho muito no como, tá? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Às vezes quando eu não sei algo, eu falo, cara, como que se faz? E aí minha mente, ela fica buscando isso. É comum eu acordar com ideias de madrugada. Essa madrugada foi era 3h20, eu tava sentado aqui no sofá, pensando, caramba, eu tenho que dormir, só que minha mente não parava, com ideias novas, sabe? E eu falo, cara, anota. Ideias novas. Tanto é, que eu até falo para vocês, eu não sei exatamente qual é o versículo. Ah, tá aqui. Que fala, se creres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Cara, deixa eu ver aqui, acho que é isso. Se creres e me ouvires. É do livro, eu tava lendo isso essa madrugada. E aí, é você estar atento aos sinais. Cara, e não tem hora. Às vezes, quantas vezes as respostas que eu precisava estavam num adesivo de um carro, numa camisa de alguém andando na rua. Você precisa aprender a ler os sinais. Às vezes a sua vida só está andando em círculo porque você não para observar o que está acontecendo. Tem coisas que foram boas, mas o tempo passou, já não são mais para você. É hora de coisa nova. Já imaginou se a gente olhando na história da Arca de Noé, depois do dilúvio, Noé não largasse a arca? É por isso que tem um monte de gente que não está vivendo novo na vida. Eram coisas que, para poder viver um tempo, e você acha que aquilo dali é eterno. Acabou, o ciclo mudou, o tempo passou, a nuvem andou e você está no lugar errado. Acorda, desperta, sabe? Ah, mas eu me apeguei, eu gostei tanto desse livro. É, cara, mas você já terminou a leitura, você vai ficar lendo o mesmo livro sempre, assistindo sempre o mesmo filme, a mesma novela, do mesmo jeito e querendo que alguma coisa mude. Aprenda a analisar os sinais. E aí, cara, eu não vou achar agora. Eu sei que foi, eu li um negócio, entendi outro e comecei a executar. Que fala, se creres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Não basta crer, você tem que ouvir. E ouvir tem a ver com obedecer. Mudar, escolher, tomar decisões. Decisões fáceis, decisões difíceis. Mas se você crê, você ouve. O problema é que muitas vezes você diz que é alguém de fé, mas na hora que tem que ouvir e obedecer, você não faz. É assim. Você diz tanto que ama a Deus, mas faz de tudo para não depender dele. Posso pegar pesado? Posso te fazer refletir? Vocês me autorizam? Se você me autoriza, manda aqui. Ó, eu vi que alguém botou aqui na caixa de perguntas. Tem perguntas aqui. Pode mandar também. Não tem problema não. Sabe? Eu vou responder essa pergunta aqui. Já vou responder. Deixa eu ver se aparece. Ah, vai ficar aparecendo. Boa, gostei das perguntas. Tem pergunta, manda aqui. Que eu vou lendo uma a uma. Eu gosto disso. Creia e ouvir. Creia e obedecer. Cara, não é só uma coisa. Tem um monte de gente que ouve palavras proféticas no domingo, mas fazem de tudo para não viver aquelas palavras na segunda-feira. Elas tomam decisões erradas. Vão na direção errada, do jeito errado e quer que dê certo. Porque Deus falou, não, você não fez.
Você não fez da forma certa. Sabe? Você imagina minha mão cheia de sementes. E aí eu pego essas sementes e falo, cara, Deus falou para mim poder semear, que Ele vai me abençoar. Aí eu pego essa semente e, por preguiça, ao invés de cavar a terra para acelerar o processo, eu pego essas sementes e falo assim, cara, eu vou pegar e vou largar tudo no asfalto. E vai nascer porque Deus disse que vai dar certo. Deus disse que vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Eu fiz a coisa certa, do jeito errado. É por isso que é muito difícil você ver um preguiçoso ser abençoado. Porque às vezes Deus ele vai pedir para você fazer algo difícil e você vai tentar fazer de uma forma fácil. E tem coisas que é no jeitinho. Tem coisas que é na obediência. Sabe? Então, o Senhor foi lá, buscou. Quando Ele levou... Cara, é muito doido. Ele estava levando algo que eu não tinha ideia de quando ia comprar outro. Poderia levar um mês, uma semana, um dia, por que não? E quando ele levou aquilo dali, eu senti paz. Mas vou agora para o final da história, beleza. Depois que ele levou, algumas coisas começaram a acontecer, algumas oportunidades a surgirem, e eu recebo propostas o tempo todo. O meu desafio hoje em dia é escolher qual proposta é para mim e qual não é. Porque depois que dá certo, você recebe muita gente te apoiando. Mas depois que dá certo não é apoio, é carona. Então você precisa ter cuidado para você não estar entrando na vida de alguém que só queria uma carona, uma oportunidade. Sabe? Ah não, no meu melhor momento aí você traz um monte de gente para perto. Por que essas pessoas não estavam com você quando você chorava sozinho? Por que essas pessoas não estavam ao seu lado quando você estava em crise? Quando você não sabia o que ia fazer da vida? Quando você chorava de medo, de angústia? Aí agora que deu certo, você quer colocar todo mundo no mesmo barco? Tem uma amiga minha que ela falou, é por isso que Noé colocou bicho na arca e não gente. Você está colocando um monte de gente errado. As pessoas não querem. E você quer levar todo mundo para a próxima fase. A próxima fase não é para todo mundo. A próxima fase é para as pessoas certas. E agora que eu te falei desse cara, o que aconteceu? Aconteceu algumas coisas. Eu vou ter que explicar mais contexto. Eu não só fiz isso, tá? Uma outra coisa que eu fiz também. Eu não queria voltar a fazer live. Por quê? Porque fazer live para mim é estar em casa às 8h40 da manhã, deixar de fazer coisas antes e atrasar algumas coisas que são para depois. E um dia era para eu poder ter ido treinar, eu teria que parar de treinar ou mudar os horários. E eu tava com tanta raiva que não deu certo para eu poder ir treinar, que eu falei assim, tá bom Deus, já entendi, você quer que eu faça live? Então não vou fazer live só um dia, eu vou fazer 40 dias de live. Vai sim, Bruno, vou fazer 40 dias de live. E eu fiz 40 dias de live. Porque eu falava isso. Você pode assistir a sequência no YouTube. Porque eu disse que ia fazer. Então eu fiz. Sabe qual é o problema de muita gente? Porque você fala que vai fazer e não faz. Nem a sua mente acredita mais em você. Você já parou para poder pensar nisso? Que quando você fala que vai fazer algo que você tem maneira de não fazer, a sua mente não acredita mais? E você se acostumou com isso. Você acha que isso é normal. E não é. Não é. Sabe? Tem um monte de gente falando ainda que vai viver o melhor ano da sua vida. O que elas estão fazendo para isso? Nada. Porque a mente delas já não acredita mais que elas vão fazer. Elas nem pedem ajuda. Entende? E aí você começa a observar isso. E fiz os 40 dias de live. Cara, acredite você ou não. A vez que eu cheguei em São Paulo, na semana que eu cheguei em São Paulo, no dia que eu terminei minha mudança, foi quando eu terminaram os 40 dias de live. Tem coisas que estão vindo na sua mente para poder te levar para o próximo ciclo, mas se você não faz, você não vive. Não tem como Deus te dar alguma coisa de uma atmosfera, de uma temporada que você ainda não acessou. Como é que Deus vai te dar algo se o que Ele está te pedindo você não entrega? Tem um monte de gente querendo receber a melhor fase de Deus, mas, cara, Deus está te pedindo para largar coisas há muito tempo e você não largou. É tipo largar emprego. Cara, recebia plaquinha, foi desesperador. Recebia plaquinha, funcionário do ano, caramba, aquele monte de foto legal. E na minha cabeça já estava assim, agora larga tudo e vai fazer o que você nasceu para fazer. Eu não nasci treinando pessoas não, gente. Naturalmente eu sou tímido, eu gosto de ficar no meu canto, na minha. Eu chego num ambiente com muita gente, eu vou ficar quieto. Sabe? Mas isso, cara, é o que você tem que vencer para viver a próxima fase. Eu tô vendo a Dani perguntando aqui, as pessoas às vezes não falam o que vai fazer,
para não se comprometer. Só vai vivendo e procrastinando. Porque o jogo tá quando você mostra para todo mundo o que você vai fazer. Ninguém acredita, nem você na fase. Mas você vai lá e faz. Eu lembro, eu tenho vídeo. Quantas vezes, cara, eu falei pra Graça assim, calma aí, grava isso daqui. Teve uma vez, eu lembro disso, eu tenho essa foto, tá no Instagram. Eu do lado de uma máquina de lavar, que quando ela começava a jogar água, eu tinha que correr para tirar o computador de perto. A minha mesa era uma tábua e eu botava o computador ali em cima de um cesto de lixo. Não tinha mesa, não tinha escritório, não tinha nada disso. Lá atrás, no início. Eu falo, tira a foto. Eu falei, tira a foto pra quê? Eu falei, porque um dia eu vou mostrar isso daqui quando eu tiver a minha sala. E ela falou, cara, tu é o doido mesmo. É, o doido. Mas, cara, eu nunca vi alguém normal bater recorde. Viver o sobrenatural. Para poder olhar. Andar sobre as águas é algo natural. Mas está registrado. A Arca de Noé vai na Turquia, tá lá. Num período que não chovia, você começa a construir uma arca. Vai você achando que uma vida normal vai te levar para o novo. Não vai. Quer uma vida extraordinária? Comece a se preparar para viver de maneira extraordinária. É assim que as coisas acontecem. E aí você começa a olhar, e eu trazendo, como é que eu sei que está chegando a hora de viver um novo tempo? Deixa eu finalizar a história do velhinho. Ele levou o negócio, eu entrei na questão das lives, comecei a me conectar com pessoas, e essas pessoas foram trazendo novos tempos também. Cara, tem pessoas na minha vida que eu sei que elas vieram para trazer um novo tempo. Por exemplo, só para vocês entenderem. Quando eu comecei a fazer a live, eu não queria fazer. Quando eu comecei a fazer a live, eu falei, quer saber? Você quer um dia? Eu vou fazer 40. E eu vou cumprir esses 40 lives. Tá no YouTube, tem 40 lives. Eu entraram 2 pessoas. Uma delas era a Fábio. A Fábio, nesse dia, me trouxe para a mentoria. Hoje em dia, eu somo com a Fábio um monte de projetos. Tanto de vida quanto de negócios. Envolvendo pessoas. Por quê? Porque se eu não fizesse, eu não conheceria. Sabe por que muita coisa na sua vida ainda não aconteceu? Porque você quer colher o resultado antes de plantar a semente. Você quer o fruto antes de plantar, antes de cavar, antes de trabalhar. É por isso que as coisas não acontecem. Se eu não tivesse feito as lives, eu não conheceria a Fábio. Se eu não conhecesse a Fábio, eu não teria ajudado a Bruna, a Brenda, a Mari, não teria ajudado o time dela, não teria conhecido a doutora Virgínia, não teria conhecido o Bruno. Você entende? Aquilo que você ainda não vive está naquilo que você ainda não faz. O seu medo está te pedindo de abrir portas, de acessar novos tempos, novos ciclos. O seu pensar demais, as suas dúvidas te impedem de mergulhar de cabeça e viver aquilo que deveria estar vivendo. É fácil? Não estou falando em momento algum que foi fácil. Mas para terminar a história, eu dei um sofá e um armário. Adivinha o que eu ganhei quando eu vim morar em São Paulo? Cara, com Deus você não perde. Eu não entendia quando que eu ia comprar um sofá, porque não era mais para poder ter comprado sofá, era para ter ganhado um. Sinais. Aprender a ler o invisível. A arte de ler o invisível. Will, isso é coisa de crente? Não. Pergunta isso pro Walt Disney. Quando ele decidiu sair da Califórnia e foi em direção a Orlando. Quando ele levou o irmão dele com ele, quando ele parou na frente de um terreno que ninguém via nada, ele falou, vai ser aqui o maior parque de diversões, o que vai ser referência para o mundo. Cara, Deus, ele tem coisa que ele fala alto, mas tem coisa que ele sussurra no ouvido de quem está disposto a ouvir. E se você não se comprometer a ouvir, entender, obedecer, você não vai colher o melhor da terra. Se creres e obedeceres, se creres e me ouvirdes. Se é condicional. E agora trazendo para o conteúdo para a gente caminhar para o fim. Eu cheguei no coração da mensagem. Quais são os sinais que antecedem um novo tempo? Antes disso, vou responder a pergunta aqui da Alexia, que fala assim, como discernir o tempo e contexto certo para liberar uma palavra? Na verdade, é tipo sementes, Alexia. Não tem texto, não tem contexto certo. É posicionamento. Você fala antes de viver. Você não sabe quando você vai viver, mas você sabe que se você não liberar, você não vive. Então você pode começar agora a liberar coisas que você quer viver na vida. Fazer uma lista de coisas e começar a declarar aquilo dali. É isso que te leva, não tem o tempo certo. Sabe? Se você for pegar histórias bíblicas para poder perceber, você vai ver que pessoas liberaram palavras em tempos adversos. Ela não esperou a hora certa. Existem 2 perigos aí. Não liberar a palavra e liberar a palavra errada.
É por isso que muita gente se frustra. Porque ela está liberando a palavra errada. De medo, de preguiça, de pena, de dó. Sempre foi assim. Vai ser assim mesmo. Vai continuar, você está liberando. Sabe? Está na sua mão. O poder da vida e da morte está na língua. Então, os sinais que antecedem um novo tempo. Primeiro eu falo que é insatisfação. É quando você olha para algo que você gostou talvez a vida toda e você fala, cara, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver assim. Eu não vou mais viver assim. Eu me recuso a viver assim. Eu me recuso a aceitar isso. Eu me recuso a aceitar dessa forma. Esse não é o meu jogo. Semana passada eu estava conversando sobre isso com um amigo e falando sobre alguns desafios, e no meio desses desafios eu falei assim, você sabe o que é mais louco disso tudo? É porque eu já dei certo. É porque eu já prosperei. É questão de tempo. Ele falou, cara, tu é muito louco. Eu falei, não, cara. Eu falo o que eu sinto. Eu falo o que eu creio. E, cara, é muito doido como é que algumas coisas começam a desatar quando você faz isso. Sabe? Ao invés de ficar, ó céus, ó azar, ó vida, nada dá certo pra mim. Tu fala, cara, quer saber? Eu gosto muito dessa palavra, tá? Dane-se. O sofrimento é passageiro, mas a conquista é eterna. O que eu vou conquistar vai ser muito maior do que qualquer coisa que eu possa estar passando, qualquer dúvida que eu tenho, qualquer medo que eu sinto. Já deu certo. E aí a gente estava conversando sobre isso. Sabe? O que você fala numa hora do caos? Eu gosto do caos, porque lá, cara, a concorrência é muito menor. As pessoas têm medo do caos, têm medo da fase difícil, têm medo da dúvida. Que se dane. Sabe? Deus, ele não está preocupado com o seu momento atual. Ele já sabe que se você acreditar, o seu final é melhor, é vitória, é conquista, é superação. Sabe? Ele já sabe, tá feito, cara. Quem se preocupa com ó céus, ó azar, ó vida, agora é você. Começa a liberar o que você vai viver. Eu anotei para falar sobre isso. A insatisfação. Insatisfação gera resultado. Você nunca viu alguém conformado mudar o mundo com nada. Mas o insatisfeito, putz. Ai, meu Deus do céu. 1984, Steve Jobs não era crente. Ele fala que ele ia revolucionar o mercado, que as pessoas carregariam computadores nos bolsos. Sabe o que o repórter fez? Riu. Sabe o que ele fez no ano de 2000? Eu apresento a vocês. Se você precisa de um computador potente, nós temos o Mac. Se você quer ouvir música enquanto faz suas atividades físicas, eu apresento você o iPod. Mas se você quiser um computador que ouve música, que coloca informações, que salva as suas coisas, eu apresento a vocês o iPhone. Toma. Deixa rir, pô. Deixa ridicularizar. Sabe? O Léo falando, eu gosto de estar perto dos insatisfeitos. Eu também. Gente satisfeita multiplica ideia. Sabe? Como que você vai fazer isso? Como você pretende? E você começa. O Léo estava comigo ano passado, quando eu fiz o evento. O Léo vai lembrar. O que eu declarei? Não tinha feito evento ainda. Falei, cara, desafiador. Eu não sei como é que vai ser. Mas deixa eu fazer logo antes que eu vá morar em São Paulo. Lembra disso, irmão? Quantas vezes a gente conversou sobre isso? E tem muitas mais coisas que vão vir à existência. Tem muito mais coisas que vão vir à existência. Sabe? E insatisfação. Segundo, desconforto. Não precisa ser confortável. O problema de muita gente é que elas querem crescer de maneira confortável. Querem tudo bonitinho, gente. Querem o lindinho, querem o perfeito. Aí você para e vai olhar na Bíblia e você vê que o próprio Jesus dividiu a humanidade em duas, o calendário antes dele e depois dele, e não foi confortável. Oh, meu alecrim dourado. Sabe? Não, porque eu sou filho de Deus, o filho dele também viveu isso. E você quer conforto? Quer crescimento? Sem sair do lugar? Sem tomar decisão? Sem mudar comportamento? Sem mudar atitude? Você está de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Acorda. Hein? Quer crescer sem tomar decisão difícil, sem se afastar de gente errada, de quem não tem o mesmo tipo de mentalidade, quem tá gostando de viver daquela fossa, daquela maneira ruim, e assim, ano após ano, ela não quer, e você tá querendo arrastar, quer botar nas costas, lindão. Quer salvar a vida de quem não tá te pedindo ajuda. Você que perde tempo. Pelo amor de Deus. Então, desconforto. Você olha ao redor, você olha a mentalidade, você fala, cara, não dá. Você olha pro outro, você fala assim, cara, gente descrente. Aí você fala, quer saber, eu não quero isso pra minha vida, não. Insatisfação, desconforto. Terceiro,
coisas estranhas acontecem. Estão falando mal de você? Estão desacreditando no seu sonho? Estão falando que o que você está fazendo é errado? O problema não é do outro, não. Deixa o outro ser como ele é. Segue seu caminho. Pô. Coisas estranhas. Zona de expulsão. É quando você não faz nada e parece que tudo está conspirando contra você. É para te levar para a próxima fase. O próximo ciclo. Deixa quem é falador falar. Tem pessoas que só vão ficar na sua vida para falar bobagem. Sabe? Se você for parar para tirar pedras em todo cão que late, você não vai chegar a lugar nenhum. Você já parou para reparar isso? Você está andando na rua, o cão está latindo, você vai parar. Aí estão falando de novo, você vai parar. Aí estão falando de novo, você vai parar. Ninguém está acreditando em mim. Ó céus, ó vida. Eu encontrei uma vítima. O herói é quem supera problema. Deixa falar. Estão desacreditando? Deixa desacreditar. Não precisa falar assim, negócio de vingança. Não, não é vingança, não. É propósito. É propósito. Deixa falar. Sabe? O Léo tá falando, vocês estão falando de você, senão você está no caminho certo. É, cara. E até se tiver errado, você vai aprender. Mas, na verdade, quando você vai olhar para a vida, existem dois tipos de pessoas. Aqueles que falam e os que fazem. Se estão falando é porque você está fazendo. Ou porque você vai fazer. Alex está pontuando isso. Insatisfação, desconforto, zona de expulsão. É isso que te leva para a próxima fase. Sabe? E aí, pra gente encerrar, chegando na conclusão. Não sei se vocês já estão no grupo, tá? Entra no grupo. Amanhã tem mentoria 9 da noite. Pelo grupo do Zoom. E aí, quem não tá, é só falar, eu quero fazer parte, eu peço para alguém da equipe mandar para você, tem a Rafa, eu mesmo mando no direct. Fala, Karine, aqueles que falam e os que fazem. É isso. O fulano tá metido agora, o fulano tá fazendo tal coisa. Tá fazendo. Você pega o sinal, sabe? Fulano mudou, né? Fulano mudou. Por que fulano mudou? Será porque quando a fulano tava aqui, a gente não dava credibilidade? Para poder ver, cara. Quando eu olho, eu lembro quando eu falei que ia sair do corporativo, 2017 para 2018. O prêmio foi, se eu não me engano, 16 de dezembro, 4 de abril eu tava saindo da empresa. E, cara, era uma função que só tinha eu. Porque quando eu cheguei éramos 4, depois ele foi diminuindo, e fui ficando e fiquei. Aí eu falo até que eu venci a competição. E quando eu saí, olha que engraçado. Eu gosto de contar essa história porque hoje em dia eu tenho amizade com ele. Eu falei assim, cara, eu tô indo embora. Ele, tô sabendo, você tá pedindo demissão. Eu falei, Ele falou, a gente não vai te mandar embora, não. Eu falei, eu sei. Eu já sabia. Cara, eu fiz igual Moisés, já era a 4ª vez que eu tava pedindo pra me mandar embora, eu não queria. Eu falei, já que não vão me mandar embora, eu peço pra sair. Mas você vai perder. A rescisão você vai perder. Cara, o que eu ganhei hoje, fácil de falar, o que eu ganhei é absolutamente maior do que tudo que eu deixei pra trás. Eu sei que eu tava vivendo a melhor fase da minha vida. Corporativo, executivo, respeito, contato, network. É maneiro, mas hoje em dia não se compara. Só pra você ter ideia. Só que era hora de largar. Deus queria que eu deixasse. Sabe? E aí eu tinha que viver. Eu vivi, aprendi e tinha que ir. O problema é que às vezes na hora de deixar a arca, você não quer deixar a arca pra trás. A arca foi boa, cara. Eu sei, era um tempo que não chovia. Você construiu, a sua família entrou ali. Você acessou um novo tempo. Veio o dilúvio. Cara, você foi salvo. Mas acabou o dilúvio. Deixa a arca e segue em frente. Deus, ele não te criou para ficar preso a nada. Sabe? A prosperidade, o que ele tem para sua vida. Cara, você não pode estar preso. É por isso que até relacionamentos, às vezes, você precisa ter cuidado. Porque Gênesis, quando fala de Abraão, sai da sua terra para a terra que eu te mostrarei e tal, beleza. Tem uma parte que Deus para de falar com Abraão. Por causa de Ló. Eu entendo, cara. Começou contigo, eu sei. Mas às vezes a melhor coisa que você pode fazer por alguém que um dia começou com você é deixar ela ir para um lado e você ir para o outro. É a melhor coisa que você faz pelos dois. Tô falando de negócios, tá? É a melhor coisa. São ciclos, são tempos. Valorize as pessoas que estão na sua vida agora, agradeça pelas que passaram e já agradeça também pelas que vão vir. Conforme vai mudando as estações, vão mudando as conexões também. Sabe? Olha um pouco para isso. E aí, trazendo insatisfação, desconforto, coisas estranhas. Tá, e o que fazer? Esteja sensível aos sinais. Por quê? Se você for parar para ver, Eliseu, ele estava cuidando dos bois. Falando de história, de Bíblia. Estava cuidando dos bois.
Mas quando Elias chega e chama ele para uma nova estação, ele tem que deixar aquilo para trás. E tem coisas que você vai precisar deixar para trás para conseguir seguir em frente. Talvez seja um pensamento, uma mentalidade. Por isso que é bom, às vezes, alguém poder confrontar o que você está pensando. Às vezes é um comportamento. Às vezes são lugares, às vezes são ambientes. Sabe, eu volto a dizer, cara, eu desde 2012 eu recebo a proposta de vir morar em São Paulo. Por que eu só vim agora em 2024, 12 anos depois? Porque eu entendi os sinais. Era tempo. Eu falo muito isso com algumas pessoas. Eu não sei se Deus continuaria me abençoando como está me abençoando, da forma... Eu vou ter que falar, porque é para a glória dele, né? Deixa eu te ensinar uma coisa, até para você que tem vergonha de falar o que está acontecendo de bom na sua vida também. A glória de Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém, mas honra, ele dá a quem ele quer. Então, cuidado para que com vergonha ou com medo de esconder o tempo de honra que Deus está trazendo para a sua vida, você não impedir a glória dele. Tem um monte de gente que Deus só não está dando mais porque elas não estão mostrando tudo o que ele está fazendo. Entende? Elas não estão mostrando. E você precisa mostrar. Tem coisa que eu não gostaria. Eu volto a dizer, gente, tímido. Se deixar, eu sou tímido. Se deixar eu começar a falar no 1 a 1, eu falo a beça. Mas eu sou tímido. Tem coisa que eu não quero mostrar. Mas, cara, a glória é dele. E isso, teve uma fase da minha vida que a sensação que eu tinha era que eu batia no teto e voltava. Eu não conseguia romper. E aí, quando eu conversando com um amigo, ele falou, cara, olha só. Você hoje em dia está fazendo assim, assim, assim na sua cidade, não tá? Eu falei, tô. Você hoje em dia é mentor de fulano, não é? Você tá dentro do projeto com fulano. Ele falou, cara, Deus tá te dando honra e você tá escondendo isso. Eu falei, putz. Fiquei com vergonha, fiquei com medo. Não queria falar com Deus. Por quê? Porque eu tava escondendo. Quando eu comecei a falar, até para falar, que eu não falava algumas coisas, foi difícil. Mas aí o pessoal começou a entender que não era sobre mim, era para a glória dele. Então, cuidado, cara. Às vezes tem coisa que só não está vindo a mais para sua vida, porque você não está mostrando o que Deus já te deu. Você se acostumou com algo que um dia foi impossível, mas se tornou real. E aí você começa a olhar para isso, estar atento aos sinais, às coisas que estão acontecendo, as coisas que você, hoje em dia, você olha, cara, começa a falar mais do que Deus está fazendo. Porque ele vai fazendo cada vez mais. A sua vida é para a glória dele. A nossa missão é glorificar o nome de Deus. É trazer existência que não existe. Eu vou precisar correr, porque por mim eu fico aqui falando o tempo todo. Mas não dá. Mas estar sensível aos sinais. Analisar. Eu lembro da Fábio, eu bato muito nessa tecla. A Fábio conversando comigo algumas coisas, eu fui conversando com ela, de repente eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, quantas pessoas que viveram isso você conhece? Quantas pessoas que viveram isso dessa forma e fazem o que você faz e você conhece? Eu até brinquei na hora. Falei, cara, ouço barulho de chaves virando. Eu não ouvi barulho, mas eu sabia que aquilo dali era uma virada de chave. Sinais, mostrar, falar, sabe? A história da Fábio vocês vão conhecer cada vez mais. Então, assim, está sensível aos sinais que Deus está dando. Deixa eu ir. Segunda coisa, o que fazer? Organize as coisas. Viva como se já fosse. Viva como se já tivesse acontecido. Como assim? Eu falei para vocês que eu dei um sofá e dei um armário. Eu falei para vocês que eu comecei a posicionar alguns contratos e já avisar. Falei, cara, eu preciso arrumar alguém para cuidar de você porque eu não vou conseguir estar aqui por muito tempo. E comecei a me preparar. Só que o mais louco disso tudo, eu comecei a pintar a casa, a arrumar a casa inteira. Sabe? Vou participar dessa mentoria, irmão. Depois mando o link. Tá no grupo, acho que está no grupo. Amanhã 9 da noite, né, que você tá falando? É essa. Eu comecei a pintar a casa, eu comecei a arrumar a casa, eu comecei a ajustar as coisas. Sabe por quê? Porque isso vai servir pro emocional também. Não tem como Deus fazer o novo no ambiente desorganizado. Will, me prova isso. Tá, né? Elias, ou Eliseu, não lembro, os profetas de Baal, acho que foi Elias. Foi. Tá vindo outra coisa, se deixar eu vou começar a falar. Ele pega, ele deixa, ele fala, vamos ver, vamos competir para ver qual Deus atende primeiro. Aí os profetas de Baal, vamos. E aí começaram a fazer. E ele ficou parado, rindo, esperando. Só que quando chegou a hora dele, se você for ler, prestar atenção nos detalhes, para ser sincero, eu leio a Bíblia como um livro, tá? Hoje em dia. Eu busco detalhes o tempo todo que se aplicam na vida.
É um livro milenar, é um resumo de tudo que aconteceu. Então, se você tem coisas que, se você entender e aplicar, você vive rápido. Ele para e ele organiza as pedras e faz isso tudo. Você sabe por que tem coisa que não acontece na sua vida? Porque você está fazendo de qualquer jeito. A sua pressa, você quer para ontem. E como você quer para ontem, você não organiza antes. Para poder organizar. Mas, Will, eu vou perder tempo. Eu sou desses também. Mentalmente falando, eu não gosto de perder tempo. Eu estou sempre me ocupando com algo produtivo. Mas tem coisa que você precisa parar. Parar até para ouvir. Às vezes Deus não para de falar com você, ele sussurra. Só que você precisa entender que é um sussurro para colocar o ouvido mais perto. Aí você entende os próximos passos, você entende as próximas fases, você entende onde você vai escolher, onde você vai morar. O apartamento que eu moro hoje em dia foi assim. Eu já tinha visto um monte de apartamento. E eu estava muito inclinado a fechar um. Só que eu parei para ouvir. E eu falei assim, não, vai ser aquele lá. Vai ser assim, vai ser desse jeito. E, cara, você não tem ideia da paz, sabe? A Rafa tá falando aqui, ó, mentoria terça-feira, feita pelo Zoom, às 21 horas. Nós estamos falando sobre um livro que eu recomendo para vocês. Se precisar, o meu time até sinaliza que eles sinalizam, vão viabilizar esse livro para vocês. O Cavaleiro Preso na Armadura. Sabe? É olhar para isso. Então, assim, sinais que o novo tempo está chegando. Esteja sensível, organize as coisas. Antes do tempo, organize a casa, organize a vida, organize as emoções. Às vezes, se você tem muito desejo de casar, não sei nem que tu entra nisso, mas de casar, cara, como é que eu faço para casar? Eu falo isso porque eu vivi, tá? Na época eu nem estava na igreja, antes de eu conhecer a Graça. Cara, eu tirei um tempo para mim cuidar só das emoções. Eu comecei a fazer uma lista de que eu não namorei muita gente antes da Graça, não. Graças a Deus eu vivi bastante a vida de solteiro. Mas eu fiz uma lista de coisas que me ajudavam nos relacionamentos anteriores e coisas que me atrapalhavam. Eu peguei todas as críticas, anotei, e eu comecei a pensar como é que eu poderia fazer para que o próximo relacionamento não vivesse isso. E eu estava decidido a ficar talvez sozinho 1 ano, sabe? 2. Fala, irmão, bom dia. 2. Só que em 3 meses eu conheci a Graça. Eu conheci a Graça assim, falei, nossa, eu vou casar com ela. Não, cara, a Graça foi minha amiga. Sabe? Ela não dá confiança pra ninguém. Aí falaram, ela não vai dar confiança pra você também não. Eu falei, eu não quero ninguém mesmo. Só quero uma amiga. E virei amigo dela. E as coisas começaram a acontecer. Sabe? De entender isso. Terceiro ponto, o que fazer? Além de estar sensível, além de organizar as coisas. Cara, não duvida de você. Do que você vê. Perdão. Deixa eu voltar, que eu já tô correndo pra acelerar por causa do tempo. Duvide do que você vê. Sendo muito sincero pra vocês, deixa eu terminar aqui. Eu tô numa fase da vida que eu duvido do que eu vejo e creio no que eu não vejo. De verdade. É papo de maluco, eu sei, mas deixa essa parte de maluco pra mim. Depois eu explico o porquê. Quando as coisas dão certo, acontece, vocês vão entender. Não me pergunte por quê, eu também nem sei por que eu tô falando isso, só tô liberando. Eu duvido do que eu vejo e creio no que eu não vejo. Anota isso. Não é porque as coisas estão dando errado que não são para vocês. Não é porque as coisas estão dando certo que é Deus que está abençoando. Falando do mundo espiritual. Quando o diabo não consegue antecipar algumas coisas na sua vida, fazer você agir pela ansiedade, ele trabalha para retardar. Melhor, quando ele não trabalha para poder antecipar algumas coisas na sua vida, ele trabalha para retardar. Como assim? Will, me explica melhor. Fala, lindão, o Diego aí. Como assim? Não é porque você olha hoje e você fala assim, cara, as coisas estão dando muito certo, que é Deus. Ou tá tudo dando errado, é o diabo. Às vezes não, cara. Às vezes Deus ele tá te livrando. Quantas vezes oportunidades que surgiram... A Bruna tá aqui. Oportunidades que surgiram, eu falei, cara, é minha hora. De repente aquele negocinho, não vai. Eu recebi há um tempo atrás uma proposta muito engraçada, que era tipo assim, você pode escolhe o melhor hotel que você quer ficar, escolhe quanto você quer ganhar, qual é a porcentagem que você quer. Assim, escolhe a porcentagem que você quer. Se você for numa direção, eu vou te ajudar, na outra eu vou te impulsionar. Cara, você vai viajar, vai treinar, vai ajudar um monte de gente e tal. Você vai até ir morar em São Paulo e tal. Cara, eu falei, putz, é a oportunidade da minha vida. Fiz tudo o que eu queria no contrato, pedi pra minha advogada ver, ele mandou pra advogada dele, vai. Só que teve um negócio que eu tinha que abrir mão. E é algo que pra mim não tem preço. É tipo, tá aqui, segunda-feira, dando mentoria pra vocês. Amanhã à noite,
dando mentoria para vocês. É algo que para mim, o que eu ganho com isso? Nem pitch de venda eu faço. Não, cara, eu ganho com a sensação de tipo assim, cara, eu tô cumprindo na íntegra aquilo que eu faria até de graça, meu propósito. Graças a Deus eu sou muito bem pago para poder ouvir pessoas, aconselhar pessoas, orientar pessoas, treinar, produzir para pessoas, ajudar pessoas. Cara, eu amo fazer isso, sabe? Mas tem coisa que é tão bom que se eu fosse cobrar, talvez eu não seria tão realizado. Então, de tudo que eu faço, tem algumas coisas que eu faço de graça. Como adquirir o curso? Não, esse grupo, eu vou pede para Dani ou Rafa, anota o nome da Cristina aqui, da Kátia também, se ela quiser fazer parte. Bom dia, Carlão. Te amo, irmão. E aí, deixa eu falar um te amo bonito pro Carlão, né, cara? O Carlão foi um cara que, quando ninguém acreditava, ele me botou numa fogueira danada, mas ele me deu uma oportunidade de ouro, assim, literalmente. E aí, eu sou muito grato a você, eu vivo falando isso pra você e hoje eu preciso te honrar, irmão. Eu conheço o Carlão desde o turismo, desde a época que eu trabalhava no corporativo, e o Carlão era um cara que sempre somou junto comigo, sempre me aconselhou, sempre me orientou. Quando eu saí, que as pessoas falaram que eu tava ficando maluco de largar a vida no corporativo, o Carlão me abraçou, me chamou pra perto, me orientou, me deu conselhos. Irmão, eu sou muito grato pela sua vida. Quando eu falo que eu amo você, eu amo a Mari, eu amo a Ana, sabe? Vocês são fora da curva. Muito obrigado por existir na minha vida. A Souza também, ó. Kelly, né? Anota aí, Dani. Pode mandar mensagem. Ou então, você pode anotar, ó, Daniela Lincoln Oficial. Ou Rafaela também. Fazem parte do time. E olhar pra isso, assim, de... Eu esqueci onde que eu tava. Eu parei de poder falar com o Carlão. Sabe? E olhar pra isso. Da proposta. E, cara... Quando eu falei assim, isso daqui que eu faço de graça e eu não vou parar de fazer, eu preciso fazer isso, cara, é um projeto que eu participo para ajudar as pessoas em relação à mentalidade. Uma vez a cada 3 meses. De tudo que eu coloquei, de porcentagem, tudo estava ok. Mas quando eu falei dessa parada, que era uma vez a cada 3 meses, que era voluntário, eu falei assim, não, se você for fazer isso, então não vai ter contrato. Eu falei, então não vai ter contrato, tá tudo certo. Sabe? Você precisa saber o que você faz que não tem preço. O que você faz que não tem preço? Anota isso. E aí, por último, eu botei duvidado do que você vê. Isso daqui é a chave de hoje. Eu vou encerrar porque eu fiz uma lista de 50 coisas, mas eu não vou falar de 50. Mudar a sua mente. Como assim? Só para vocês entenderem. O inegociável. É isso, Karine. Sabe? O inegociável. Sobre mudar a sua mente. Isso daqui vocês vão entender. Eu tava até falando isso com a mentorada minha esses dias. Deixa eu contar um negócio pra vocês e eu prometo pra vocês que eu encerro aqui. Só fica comigo que isso talvez pode ser uma chave que vocês precisam. Eu não gosto de falar isso abertamente, mas tem coisas que eu sinto que eu preciso falar, porque é a glória de Deus, não minha. Quando você fala de mudar a mente, eu trabalho muito com meta e estratégia. O que eu vou fazer para atingir o que eu quero? O que eu faço para ter o que eu quero? O que eu quero? Isso. Tá, quadro dos sonhos, mapa mental, enfim. Mas o que eu preciso fazer para isso? E aí eu construo um caminho dentro disso. Tanto é que eu ensinei na última mentoria, em grupo que eu falei que é a ponte dourada, não nessa última, mas de um outro grupo que eu tava, que é criar uma ponte dourada, é a ponte do fazer, a ponte da ação. E deixa eu botar pra cá só pra não perder meu foco e conseguir. Sobre mudar a mente. Eu tinha uma ideia, falei, cara, quando eu atingir esse padrão financeiro X, eu vou viver muito bem aqui no Rio. Eu não vou precisar ficar viajando tanto, não vou precisar fazer tanto isso. Eu já vivia mais do que eu ganhava no corporativo e eu falei, cara, quando eu atingir isso vai ser perfeito, pô. Porque eu reduzo cada vez mais os meus custos, não deixo de ter o que é melhor e excelente, tipo o colégio da minha filha. Eu não abro mão de ter o excelente pra mim, tanto é que quando me perguntam, o que o Will gosta de presente? Cara, tudo que eu recebo eu gosto, mas o que eu compro, eu sou meio enjoado com o que eu compro. Então, assim, é mais fácil, às vezes, eu abrir mão de algo que eu comprei do que algo que eu ganhei de presente. Um exemplo essa xícara aqui. Sabe? Eu gosto, eu uso, de verdade. E não tem a ver com preço. Tem a ver com, cara, a pessoa lembrou de mim e me deu um presente. Cara, que maneiro. Sabe? E eu guardo isso tudo. Mas, olhando, eu falei, cara, quando eu atingir isso, eu vou viver bem aqui no Rio. Vou frequentar os lugares que eu gosto, com a minha família. Vou viver tudo isso. Eu falei, tá bom. Cara... Quando eu vivi esse número que eu atingi,
e vivi o primeiro mês assim, o segundo mês assim, o terceiro mês, eu falei, cara, já era. Agora é só potencializar. Aí eu senti Deus falar assim, pega isso tudo aí e muda para São Paulo, só que em São Paulo, isso que para você é teto vai ser piso. Para começar. Eu falo, dá vontade de chorar, de verdade. Eu falo, não, cara. Não, pô, meus planos estavam tudo tão perfeitinho. Eu falei, como é que vai ser em São Paulo? Cara, o custo de vida é outro. Colégio, sabe? Pô, colégio que eu pagava da minha filha, o excelente. No Rio, aqui é o dobro. Eu tô falando, é assim mesmo. Aqui é o dobro. E eu falei, cara, e tipo assim, Deus não muda nada. Mantém tudo do jeito que você quer. Você quer excelência, mas vai pra lá. Eu falei, cara, como é que vai ser, mano? Eu falei isso com a Fábio. Hoje é que dia? Hoje é dia 12. Ontem fez um mês que eu tô em São Paulo. Um mês. Cara, eu vim sem saber exatamente como é que seria algumas áreas da vida, assim. E se eu falar pra vocês que em um mês, aquilo que eu levei anos pra fazer no Rio, eu fiz aqui. Sem sair direito de casa. Sem ir pra um monte de evento. Sem buscar network. Eu falei, no Rio, eu tinha alguns hábitos que eu fazia uma vez ao mês. Aqui, a minha ficha caiu assim, que eu comprei um aplicativo de controle financeiro. Tomei vergonha na cara de comprar o aplicativo, Léo. Parei de usar o aplicativo gratuito, sabe? E não porque o gratuito é ruim, mas é porque eu precisava organizar. E deixar tudo junto, né? Aquilo que eu falava de quando você usar os cartões, ele mesmo já ir separando sozinho para não ter que parar e fazer depois, para ganhar tempo. E coisa que eu fazia às vezes uma vez ao mês no Rio, aqui, as 4 semanas que eu passei aqui, eu fiz as 4 vezes. E eu falava, cara, como é que eu tô fazendo isso? Será que eu tô sendo tão irresponsável? Não, cara, as contas fecham. É louco, mas é obediência. Eu preciso ensinar isso para vocês. Tem coisas que não dependem do que você vê, depende do que você crê, do posicionamento e da obediência. Sabe? A Dani tá falando, faça o planejamento e se permita mudar a rota se for necessário. É isso. O Léo tá falando, a engrenagem de São Paulo é maior, gira mais rápido. Que forte, é forte. É forte, jovem. Sabe? E aí você vê, tipo assim, aquilo que talvez demorou muito tempo vai acontecendo. A Fábio falando, o JC não vai mostrar tudo pra você. Sai da tua terra, da tua parentela para o lugar que ainda vou te mostrar. É isso. Porque a obediência, às vezes você vai falar assim, cara, eu tô de mudança. As pessoas, pra onde? Por quê? E você, não sei, poxa. Eu falei isso, os sinais que aconteceram antes, agora eu falando com vocês. Cara, eu tava num contrato há quase 3 anos. E quando meu filho ficou internado em fevereiro, perguntando para Deus o que eu tinha que fazer a partir dali, tinha algumas coisas que já era, tipo, dentro do hospital escrever bilhetinhos e entregar pro pessoal que estava ali. Quando eu comecei a fazer isso, meu filho recebeu alta, tava na época estava na UTI, foi transferido por quarto. Assim, tô falando questão de nem 1 hora, tô falando minutos. Eu entendi, obedeci e fiz. E aí as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a perguntar quais eram as outras áreas que eu precisava deixar alguma coisa. E eu sentia como se eu precisasse deixar um contrato, que eu estava nele há quase 3 anos. Falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu lembro que eu fiz até assim com Deus. Eu falando sozinho. Eu falei assim, cara, olha só, eu faço isso há 3 anos. Como é que vai ser na segunda-feira, quando eu voltar do treino, sentar e eu parar e eu falar assim, cara, não tem mais isso que eu tô fazendo. Como é que vai ser? Como é que vai ser pra minha família, que é o contrato que sustenta a minha casa? Eu sentei com minha filha diante de Deus, gente, isso que eu tô ensinando pra vocês. Acho que hoje eu tô entregando tudo. Diante de Deus, eu falei assim, com minha esposa e com minha filha no domingo. Eu falei, ó, das duas, uma. Ou a gente vai viver o que a gente nunca viveu até aqui, ou a gente vai ser humilhado, a gente vai passar vergonha por conta dessa decisão que eu tô tomando. Eu sinto que eu preciso tomar essa decisão, mas eu não sei o que vai acontecer. Não me pergunte por quê. Eu me senti Abraão sacrificando Isaac. Pai, cadê o cordeiro? Não sei, não me pergunta. Parei com minha família e fiz isso. E falei para Deus, amanhã, isso foi no domingo, amanhã eu vou acordar, eu vou ir treinar, vou fazer tudo do jeito que eu sempre fiz. E quando chegar a hora que geralmente eu começo a prestar esse serviço, eu vou sentar no sofá e eu vou te perguntar o que eu faço. Eu não sei o que eu vou fazer. E fiz exatamente, gente. Isso. Sentei no sofá, isso era 9 horas da manhã, 10 horas da manhã não tinha resposta, 11 horas da manhã não tinha resposta, meio-dia não tinha resposta. Eu achei que ia ficar o resto da vida sem resposta. Mas quando deu 1 hora da manhã, eu recebi a ligação de uma cliente nos Estados Unidos, precisando que eu fizesse uma palestra para o time dela.
E a minha esposa que atendeu o telefone, e eu tô ouvindo a minha esposa falando assim, não, tá tranquilo, pra hoje, né? Hoje à noite, ele vai fazer. Ah, quanto custa? Não, a gente vai ofertar isso. E eu olhando pra ela, eu falei, cara, tu é mais maluca do que eu, pelo amor de Deus, não faz isso não. E eu olhando, eu falei, cara, tá bom, você falou, eu vou honrar com a minha palavra. E eu fiz a palestra, sem pedir de venda, sem esperar nada em troca. E aquele contrato que havia 3 anos me sustentando com um determinado valor, eu com 1 hora de palestra eu fiz isso. Deus fez. Eu só obedeci. Eu tô falando para vocês que aquilo que eu levava 1 mês para poder receber com o melhor contrato que sustentava minha família, em 1 hora de palestra, foi 1 hora que eu entreguei a mais, aconteceu. E ali eu entendi os sinais que estavam acontecendo por conta de obediência. Quando a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, realmente é. Você não tem ideia quando a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós, a gente realmente não sabe. A gente só precisa obedecer. A gente só precisa ser obediente. E para isso você precisa mudar a sua mentalidade, porque não tem a ver com o que você está vendo. Tem a ver com o que você crê. Em quem você crê. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. É muito doido isso, não me pergunte, porque eu vivo falando pra você, gente, eu me considerei ateu durante um bom tempo da minha vida. Eu não conseguia acreditar em Deus, não conseguia. E eu hoje em dia eu falo coisas dele que, cara, quem conheceu na época, que quando as pessoas vinham falar de Deus pra mim, eu rebatia, eu criticava, eu argumentava. E às vezes, muitas vezes as pessoas ficavam constrangidas. Porque graças a Deus, eu sempre li, eu sempre estudei. Mas, cara, tem uma parada que vai muito além do seu entendimento. Então, para poder encerrar a live de vez, o ponto 4, seja sensível aos sinais, organize as coisas, prepare a terra, não duvide do que você vê. Cara, muda a sua mente. Porque tem coisas que para você hoje em dia parece que é teto, mas que na verdade são piso, são nada. Não, eu sei que não é fácil, mas eu até fiz uma lista de coisas que não é fácil e eu vou encerrar falando disso. Cara, você acha que é fácil viver preso aos medos que te colocam, que sua mente te coloca? Muda sua mente. Você acha que é fácil querer algo e não poder? Muda sua mente. Você acha que é fácil ter conhecimento e não aplicar? Cara, isso também tem um preço. Você acha que é caro, é fácil você perder tempo trabalhando com o que não gosta, fazendo o que não quer, cercado de gente que não tá nem aí pra você, mas vivem falar da sua vida? Cara, também não é. Você precisa escolher qual difícil você quer. Qual é o difícil que você quer, cara? Não é fácil perder tempo, não é fácil ficar dando murro em ponta de faca, não é fácil perder oportunidade. Tem tudo a ver com mentalidade. Não é fácil cair nas armadilhas da mente quando ela fala que não é pra você, que você é capaz, que nunca vai acontecer, que é loucura. Não é fácil. Mas, cara, renova isso daqui, Romanos 12:2, sabe? E não vos conformeis com esse mundo, com o que você tá vendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, inconformismo. Não se conformar, renovar a mente, buscar coisa nova, leitura, aprendizado, para que você possa não se conformar, não se conformeis com esse mundo, mas renovar a mente, que é a atitude, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, talvez você só não está vivendo o novo ainda, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque você está conformado com a situação que você está. Ou se você não está conformado, você está inconformado, mas você não faz nada para mudar, você não renova a mente. A sua mentalidade é a mesma, você reclama das mesmas coisas, do mesmo jeito, age da mesma maneira. E aí isso te impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para se encerrar, essa live que deveria ser de 30 minutos, eu passei muito do ponto, eu poderia falar uma lista de 50 coisas que não é fácil, mas para encerrar, o que precisa de mudança na sua vida hoje? O que você entendeu com a live de hoje? Eu vou te desativar aqui para a gente poder tirar uma foto. Compartilhe o que você entendeu. Isso me ajuda até a ver que faz sentido pra alguém. Essa live aqui, vamos tirar uma foto. Vou botar aqui, minha canequinha. Seja acima da média. Vamos tirar uma foto, depois eu termino. Compartilhe o que você entendeu, compartilhe o que você aprendeu. Sabe por quê? E aqui entra o meu maior propósito, que tá tatuado. Cara, por que eu tô aqui hoje? Porque existem pessoas que nesse exato momento estão pensando em tirar a vida delas porque a vida dela não está fazendo sentido. Porque ela ainda não tem um propósito, ela vê todo mundo falando de propósito, enquanto na Bíblia, na verdade, você não vê ninguém procurando propósito, é o propósito que encontra a pessoa.
Para de procurar qual é o seu propósito e deixa o propósito te encontrar, só segue sua vida. Tem um monte de gente perdida, um monte de gente desorientada, um monte de gente falida, um monte de gente achando que é o fim. Seja a esperança que essa pessoa precisa e mostre para ela que existe uma possibilidade de começo. Segunda-feira que vem, 8h40 da manhã, eu tô aqui novamente. Amanhã, à noite, às 9 da noite, eu vou estar também treinando pessoas. Por quê? Porque, cara, a minha missão é estender a mão para quem precisa de uma mão estendida. Eu já estive no lugar de muitos de vocês aí, que talvez hoje estão olhando para a própria vida e tá falando assim, cara, não tá fazendo sentido. Eu já estive no seu lugar quando eu falei, eu não sei como que eu vou fazer. Eu até sei o que eu tenho que fazer, eu tenho potencial, todo mundo fala isso. Mas eu mesmo não acredito, eu mesmo não vejo, eu sei o que é isso. Me deixa segurar na sua mão, me deixa trazer você para perto do meu time, me deixa junto com o meu time, que hoje em dia tem pessoas junto comigo, eu fiz questão de trazer pessoas para perto de mim, para te ajudar a entrar no seu caminho, a seguir seu caminho, a viver o que você tem que viver. E por que, Will, que você está fazendo isso? Que você está querendo investir em mim? Porque eu sei que tem pessoas que não vão se conectar comigo. Existem pessoas que vão se conectar com você e eu tenho um sonho. O meu sonho é que quando eu não estiver mais aqui, que eu fechar os olhos e partir para a eternidade, que pessoas que ficarem continuem essa missão. Continuem ajudando outros, continuem tocando, continuem transformando, continuem impactando. Porque essa é a minha missão. Eu tenho que te impactar para você impactar outros. Eu quero poder te pegar pela mão. Eu tô vendo que gente querendo participar da mentoria no Zoom. O pessoal tá anotando o nome de vocês, o Adani, o Rafa. Vão entrar em contato com vocês, sabe? Ou se ninguém mandar, terminou a live aqui, me manda no direct. Will, eu quero participar. Me manda o link e eu quero poder ajudar vocês. Tá bom? Beijão. Eu espero que tenha feito sentido. Eu te peço perdão, porque hoje eu passei demais do tempo. Mas eu precisava, de alguma forma, agregar algo para sua vida ou a vida de alguém aqui. Existem pessoas precisando de você. E eu só tô aqui para te ajudar com isso. Vamos embora para cima. Beijão, Deus abençoe vocês de forma extraordinária. Declare sobre a sua semana aquilo que você quer viver. Vamos embora para cima. Grande abraço, gente. Fica com Deus.